Ezequiel 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. E fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido, nem ajuntado aos animais da terra, e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhe rasgaste todo o ombro, e encostando-te a eles, a ti, quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti todo homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque disseste: O rio é meu, eu o fiz, portanto eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela. Nem será habitada 40 anos, porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas. Se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e espalharei pelas terras, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: Ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei do cativeiro todos os egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio. E serão ali um reino baixo, mas mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações. Porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações, e não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa. E isto será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize assim, assim diz o Senhor Jeová: Gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será.
E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor da Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. A Etiópia e Pute e Lude e toda mistura de gente, e Cube e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder. Desde a torre de Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eis, pois, farei cessar a multidão do Egito, por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembaiarão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de transpassados, e os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-o na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito, e assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos a No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No, e atearei um fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os mancebos de Aven e Pi-besete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Téfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, as suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 11, no mês 1, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não me aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue a espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o transpassado. E eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. E saberão, e sucedeu no ano 11, no 3º mês, no 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano,
de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regados a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geraram debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Os estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a tua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem a água venham a confiar em si por causa da sua estatura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as aves do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová.